É uma honra toda vez poder estar vindo aqui falar nessa casa abençoada, que tanto nos oferece, né, de oportunidades e de coisas boas. Vem meus rascunhos, gente, não repara, porque é normal. Hoje nós estamos, está sendo filmado agora, então a gente começa a ficar até meio acanhado, né? Tem alguns oradores aqui que eu estou vendo, eu não sei se passa a mesma situação que eu passo. Nervosismo, uma semana antes você fica pensando, bolando, e o nervoso acho que é normal, né? Para todos. Mas vale a pena, viu, gente? Vale a pena porque eu até comento assim que a gente comenta sobre a palestra, né? Mas assim, eu não vejo assim, na verdade, como uma palestra, eu vejo mais como um estudo em grupo, né? A gente traz um tema, né? É nos oferecido um tema, e através desse tema a gente vai estudar, a gente vai entender, a gente vai aproveitar o máximo possível esse tema que nos é dado, tá bom? Então por isso que eu sempre peço, quem quiser participar, por ser um estudo em grupo, quiser participar, quiser comentar, pode comentar, que engrandece o nosso estudo, engrandece o nosso tema de hoje, tá bom? Então é sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom estar falando em Deus, não é mesmo? De Jesus, e é sempre válido. Hoje, né, um dia agradável, um dia fresquinho, um dia gostoso. Alguns irmãos nossos aproveitou esse dia fresquinho e acabou ficando na cama até mais tarde, né? Que tá gostoso mesmo, mas nós não, nós acordamos mais cedo, né? Viemos para cá para quê? Para aprender mais. Por mais que às vezes é algum tema que nós já passamos um tempo atrás, a gente já leu, já ouviu falar, mas é bom sempre a gente estar renovando. Eu brinco assim que é igual um livro, né? Você lê um livro hoje, você vai ter um entendimento. O ano que vem você vai ler ele, você vai ter outra percepção do que está sendo, do que foi passado naquele livro, né? E as palavras de Jesus é a mesma coisa. Há mais de 2000 anos foi dito de uma forma e teve um entendimento lá atrás. Hoje, com a nossa evolução, a gente está tendo outros entendimentos, justamente porque nós vamos evoluindo como ser, né? Como espíritos. Então cada vez a gente vai entendendo de uma forma, tá bom? Então antes da gente entrar no nosso tema, eu vou fazer um exercício, tá bom? Não é exercício de atividade física, a gente vai sair correndo pelo bairro não, tá, gente? É um exercício, pode ficar sentado, tá? Nós vamos fazer um exercício seguinte, quem quiser fazer pode fazer, tá? Quem não quiser não tem problema. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês levantarem a mão direita. Vamos lá, todo mundo levanta a mão direita. Muito bem. Agora, levanta a mão esquerda. Isso, muito legal. Eu percebi que alguns abaixaram a mão direita. Por quê? Eu mandei abaixar? Pode abaixar. Então foi somente para poder vocês terem a percepção. Nós vamos entrar daqui a pouco um tema que fala um pouquinho de obediência, tá? Na verdade o tema que nós vamos falar hoje é sobre o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, tá? E dentro do honrar está a obediência. O que eu pedi para vocês? Levantar a mão. E depois? Algum momento eu falei para abaixar a direita? Mas às vezes é instintivo, é nosso, ser humano, né? De fazer coisas sem a gente pensar, a gente faz. É natural, tá? Não quero julgar ninguém. Só que muitas vezes na nossa vida, Deus nos dá uma oportunidade. Olha, filho, segue esse trabalho. Faz isso. Acompanhe sua mãe, seu pai. Esse irmão seu está caído. Só que a nossa vida é tão grande que Ele nos dá outra oportunidade. E a gente tem que carregar essas duas oportunidades. Às vezes, sem querer, a gente deixa essa de lado e segue essa, não é mesmo? Então, vamos continuar firme com as duas obrigações, ou três ou quatro, várias que a gente tem durante o nosso dia, durante a nossa vida, sem deixar nenhuma parar. Desde que chegou ao final, né? Às vezes chega no final, realmente tem que terminar. Mas se não, vamos com ela até o final. Tá joia? Então, para que a gente possa entrar dentro do nosso tema de hoje, mas antes de entrar, eu gosto sempre de contar uma história, tá? Porque a história a gente consegue exemplificar um pouquinho e a gente consegue se imaginar dentro dessa história, tá bom? E é isso que eu quero que vocês tentem fazer hoje, nessa história, principalmente, tá bom? Essa história vai contar a trajetória de mais ou menos de 3 filhos, tá? De 3 crianças. E aí todos nós que estamos aqui vamos tentar a gente imaginar qual desses 3 que nós nos encaixamos, tá bom? Aí no final a gente vai dar uma pincelada para a gente tentar entender qual desses 3 que a gente se encaixa, tá bom?
Então vamos lá. Em uma aldeia muito distante, sempre distante essa história, né? Nunca é perto aqui, né? Vocês já perceberam? Em uma história muito distante, é sempre assim. Mas vamos contar do jeito que está. Na aldeia muito distante, era comum se encontrarem as mulheres na praça em torno do poço que servia a comunidade, né? Até hoje, acho que existem muitas comunidades do Brasil, sabe aqueles poços para tirar água? Muitas pessoas já tiraram, já. Minha mãe já tirou já na fazenda, né? Tinha, né? Bastante tempo, não era nem nascido ainda. Então era um poço, né, que as mulheres, as pessoas se reuniam nessas cidades, que existem até hoje, que todo mundo levava seus baldes para poder tirar a água desse poço e levar para casa, tá? Então era um momento em que elas fazem uma pequena pausa em tantos afazeres, aproveitando para trocar ideias, conversarem a respeito das novidades, que afinal naquela localidade não eram muitas. Naquela manhã, encontraram-se 3 mulheres ao lado do poço, tá? E enquanto retiravam a água e enchiam seus potes do precioso líquido, puseram-se a conversar. Aí a primeira falou o seguinte: meu filho é muito forte, ele corre, pula, ele tem uma disposição muito grande. E é com alegria que eu vejo disputando corrida com os outros meninos e vencer todos. Então o primeiro era muito forte, corria demais, era um menino muito esperto. A segunda disse: o meu filho canta como os passarinhos. Olha só. Acorda pela manhã e canta, conhece belas canções e enche de harmonia meus ouvidos. Olha só que filho, né? Cantor, né? Nossa, oferece muitas coisas boas para os ouvidos dela. E, porque a terceira mulher permanecesse em silêncio, enquanto despejava a água do balde em seu pote, um homem que as observava perguntou: você não tem filhos? Então, além das 3, tinha um homem ali. Aí ele perguntou para a outra que ficou quieta: você não tem filhos? Aí ela disse: tenho sim, tenho um menino, mas ele é um menino normal, como todas as crianças. Tudo bem. Passando com os potes cheios de água, as 3 mulheres pegaram seus potes e foram caminhando em direção às suas casas. No meio do caminho, elas pararam para descansar, e o homem sentou do lado delas, tá? Pararam para descansar um pouquinho, o homem ali do lado. Passado poucos minutos, elas viram os seus filhos vindo ao seu encontro, tá? O primeiro vinha pulando pequenos obstáculos pelo caminho e correndo. Notava-se vivacidade e agilidade. É aquele primeiro, aquele que era forte, né, que corria, gostava de correr. O segundo vinha cantando uma linda canção e sua voz soava pelo caminho de forma encantadora. O terceiro simplesmente vinha andando, mas ao ver a sua mãe, foi em direção e abraçou com especial carinho, como se lhe desejasse transmitir energias renovadas. Depois, abaixou-se, pegou o pote cheio de água e foi andando no rumo de casa com a sua mãe. Nesse momento, as 3 mulheres se voltaram para o homem que estava do lado, que continuava sentado à beira do caminho, e lhe indagaram: e então, o que o senhor achou dos nossos filhos? Elas quiseram saber: o que vocês acharam? O que o senhor achou dos nossos filhos? Aí o homem se levantou, demonstrando que prosseguiria o caminho, né, e respondeu de forma sábia: realmente, eu acabei de ver 3 meninos, mas apenas um filho. Você viu que lição interessante? Tinha 3 meninos, mas apenas um era um filho de verdade, que ajudou e viu a necessidade da sua mãe naquele momento. Os outros 2 passaram, continuaram andando, correndo, cantando. Aquele viu a necessidade da sua mãe e parou. Então, gente, como eu disse no início, em qual dessas 3 situações nós nos colocamos como filhos? Como o primeiro, que é forte, que corre, que trabalha, mas não tem tempo para ver as necessidades dos nossos pais? Ou o segundo, que vive cantando, vive no mundo da lua, não se preocupa, não vê nada, não é mesmo? Ou nós somos esse terceiro, que na primeira oportunidade que a gente vê de ajudar os nossos pais, a gente está ali do lado deles para ajudar, tá? Então, para que a gente possa refletir e tentar imaginar em qual dessas situações nós estamos, tá bom? Então, gente, no Código Divino, que foi criado pelo grande legislador, está escrito: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará.
Então, se a gente quer viver muitos e muitos anos na Terra, né, tendo várias e várias oportunidades, a primeira coisa que nós temos que fazer é honrar o nosso pai e a nossa mãe. Tá? Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. Honrar pai e mãe é estar atento às suas necessidades, igual o menino da história. É auxiliá-los nas tarefas, é lhes dizer da gratidão com afagos e carinhos. Tá? Qualquer que seja a circunstância, eles nos permitiram viver. Será que nós já paramos para pensar nisso? Depois de Deus, quem que é a pessoa, ou quem são as pessoas mais importantes das nossas vidas? Quem são? É mulher? É marido? Não desmerecendo, viu? Eu sou um bom marido. É mulher, marido? Não é. São os nossos filhos? Também não. Tá? Por mais que a gente ame incondicionalmente os nossos filhos, as pessoas mais importantes encarnadas na Terra são os nossos pais. Porque sem eles e sem Deus, nós não estaríamos aqui. Sem eles a gente não teria conquistado nada do que a gente conquistou. Sem eles a gente não teria vivenciado nada do que a gente vivenciou e está vivenciando. Tá? Então, para que a gente possa começar a entender qual que é a dimensão dos nossos pais. Tá? Então, gente, pensemos nisso. Então vamos entrar no nosso tema, tá? De hoje, nós vamos entrar agora. Então, gente, esse foi um dos 10 mandamentos que Deus passou para a gente, né? Na verdade, Ele passou para Moisés, depois foi passado para a gente. Então, se eu não me engano, é o 5º mandamento. É o 4º ou 5º? Acho que é o 5º. 5º mandamento da lei de Deus: honrar vosso pai e vossa mãe. Se está dentro dos mandamentos, que são 10, é porque é muito importante, Ele quer que a gente siga, tá? Não são 100, 200, são 10. Se a gente conseguir seguir os 10, são importantíssimos. E o que fala dos nossos pais está ali também. Então ele disse o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, como eu disse anteriormente. Então veja bem, gente, o mandamento não foi: honra teu pai e tua mãe se eles forem legais com você. Ele falou isso? Se ele for legal, você honra. Se não for legal, deixa para lá. Falou isso? Falou. Ou ele falou assim também: honra teu pai e tua mãe quando eles estiverem com a razão. Não é? Ele falou também. Então assim, nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe, independente da forma que ele nos trate. Independente se ele tem um jeito difícil, tem um temperamento forte, nós temos a obrigação de honrar eles. E daqui a pouco nós vamos entrar e entender o que é honrar. Tá? Nós vamos tentar entender o que é honrar. Então, gente, o mandamento foi pura e simplesmente: honra teu pai e tua mãe, só, mais nada. Não tem mais explicação. Se ele for bom, se ele for legal, se ele for chato. Não. É honrar teu pai e tua mãe, só, mais nada. Tá? Só que nós sabemos que durante a nossa existência, cada um de nós temos um gênio, né? Se eu pegar um filho, tem um gênio, o pai, a mãe tem um gênio, e está todo mundo na mesma casa. Imagina como que fica, não é mesmo? Isso nós vamos vivendo e nós vamos aprendendo. Por quê? A reencarnação, como todos nós já sabemos, ou a maioria de nós sabemos, é uma experiência individual de cada espírito. Só que nós somos colocados num grupo. E o primeiro grupo que nós temos quando a gente encarna é na nossa família. Depois a gente vai sair para o nosso grupo total, que é a Terra, que é os nossos vizinhos, é a nossa comunidade. Mas o primeiro grupo que nós somos colocados é na nossa família. Tá? E aí dentro dessa família nós temos várias pessoas, ou algumas pessoas, com várias vivências. Tá? Cada um de nós tivemos várias vivências no passado, não é mesmo? Tanto vivências boas, quanto vivências não tão boas. Tanto vivências boas com essas pessoas que estão ali, quanto vivências não tão boas com essas pessoas que estão na nossa família. E é onde estão as maiores oportunidades da nossa vida. Está dentro do nosso lar. Então por isso que a gente vê muitas vezes um filho discutindo com o pai, né? Ou um pai discutindo com o filho, justamente por causa disso, devido a essas tendências. Mas estão ali as maiores oportunidades da nossa vida. E aí o que acontece? Quando nós nascemos, nós somos bebezinhos,
Aí a gente vai crescendo, a gente tem 1 aninho, tem 2 aninhos, a gente vai crescendo, a gente está na barra da nossa mãe. Só que quando a gente chega na nossa adolescência, que é uma fase boa, não é? Quem que é pai aqui? Quem já teve filho na adolescência? Vocês estão rindo porque foi boa, não foi? Estão vendo, a pessoa está rindo e foi muito boa, né? Então a adolescência é a melhor fase que tem do ser humano. Porque ele com 12, 13, 14 anos, ele acha que já sabe de tudo, não é mesmo? Eu já sei de tudo. Vocês estão rindo, vocês estão nessa fase, né? Eu sei que você já sabe de tudo, é normal, eu também já passei por essa fase. Só que depois vocês vão ver que não é bem assim, é normal. Então ele sabe que já sabe de tudo e começa o quê? Bater de frente com os pais. Não, porque eu penso assim, porque eu sei que é assim. E, na verdade, é do ser humano. Todos nós, ou a maioria de nós, temos essa tendência. Essa fase de transição é meio turbulenta, tanto para os pais quanto para os filhos, tá? E aí, depois que passa essa fase tão gostosa para os pais, para os filhos também, né? Que quer sair, o pai não deixa, e fica aquela disputa. Aí a gente amadurece, cresce um pouquinho mais. Aí chega um momento que a gente conhece uma pessoa legal. E aí que a gente tem que o quê? Deixar os nossos pais. É uma outra fase difícil da nossa vida também, não é mesmo? É um apego tão grande, tão gostoso, a comidinha da nossa mãe. Pode comentar. Isso é assustativo, por favor. Nem sempre está saindo porque encontrou alguém, vai se casar, para estudar. Isso, perfeitamente. E outra coisa, desculpa, mas é uma fase muito crítica essa de transição. Porque às vezes a gente se torna criança, a gente quer ser adulto e fica muito conflito conosco mesmo. Isso. Então, eu vou te ser sincera, é uma fase muito difícil para mim quando eu passei pela adolescência. Muito difícil. Para mim foi difícil também. Eu contestava muito com meu pai, mas possível. Não, pode comentar, fica à vontade. Para mim foi difícil, porque eu queria sair, não tinha dinheiro. Aí eu pedi para minha mãe também, não tinha dinheiro. Aí, gente, foi bem difícil, mas passou. Graças a Deus passou. O Nossa depois inverteu, eu queria sair, você não deixar? Aí minha mãe queria sair, eu falei, não vai sair mais. Pode ficar em casa. Então, gente, chega um momento que a gente tem que deixar os nossos pais. Como a nossa amiga ele comentou, ou porque a gente vai casar, ou porque a gente vai estudar fora, ou porque a gente precisa trabalhar, a gente conseguir um emprego. Diversos fatores. A gente tem que deixar os nossos pais, tá? Porém, tem uma pequena diferença entre deixar e abandonar. Tá? Eu posso deixar o meu pai e morar lá em São Paulo para trabalhar, mas eu não abandono ele. Ou eu posso deixar o meu pai e minha mãe e casar, continuar morando em Batatais e abandonar ele, estando pertinho, às vezes na mesma rua, não é mesmo? Então nós temos que ter essa consciência dessas duas diferenças, entre deixar e abandonar. Deixar uma coisa que é natural, da vida, normal, apesar de ser difícil. Mas abandonar não, tá? Nós temos a obrigação de não abandonar nossos pais, em qualquer momento, em qualquer circunstância, tá? Então, gente, nós temos que entender o valor dos nossos pais. Eu sei que o valor da nossa vida é imensurável, não dá pra gente saber qual que é o valor da nossa vida. Não existe valor, não tem preço a nossa vida. Tá? Isso não adianta a gente querer tentar explicar, porque não vai dar para explicar. A vida de um filho, quanto que vale a vida de um filho? Se perguntar para uma mãe, tem preço? Troca tudo que tiver na vida. Às vezes dou até a própria vida para o filho continuar vivo. Não é mesmo? Como acontece em muitos casos. Às vezes a mãe vai ter o filho no parto, ou às vezes alguém tem que doar algum órgão para o filho, e acontece desencarnar e deixa o filho vivendo. É isso, o pai, é o instinto de pai. Ele faz isso para o filho. Será que o filho faria isso para um pai? Às vezes. Às vezes. Depende do amor, depende de como foi tratado. Rapidinho, veja bem, recentemente o cachorro encontrou um bebezinho no lixo, não é isso? Veja que os recursos espirituais, o cachorro abandonou e um ser humano veio e acabou de cuidar. Então veja bem, aquela criança provavelmente tem um compromisso muito grande aqui na Terra, porque ela foi jogada ao lixo. Sim. Isso aí circulou na internet, por aí afora, o WhatsApp. Então quer dizer
que algumas mães, infelizmente, não têm estrutura para ter filhos. E muitas ficam lutando para ter filhos, fazendo tratamento caríssimos para ser mãe. Não tem isso? Tem isso. Então veja bem como que são as coisas. Ali naquele momento foi o cachorro, foi um instrumento. Pegou a criança, vamos dizer assim, e o ser humano veio ao encontro e o final do vídeo é ele no corpo de um policial, ou seja, no colo, nos braços de um policial. Então, desculpa, mas às vezes tem mães desnaturadas e outras a fim de ser mãe biológica. Não é capaz de adotar, quer que seja dela. E a gente tem que lembrar, ninguém é de ninguém. Com certeza. Ou seja, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que me seguem. Jesus não estava em momento algum desfazendo da família, inclusive da própria mãe. É isso mesmo, com certeza. Desculpa, tá? Não, mas é bem lembrado, porque a gente às vezes fala da questão da mãe, do pai, lógico, vem com essa ternura, mas existem casos de mães que às vezes não estão preparadas para ser mães, ou pais que não estão preparados e onde abandonam seus filhos. A gente não vai entrar nesse mérito porque aí já é um outro caso, mas é bom lembrar assim, foi bem lembrado, tá? Então, gente, nós precisamos entender qual que é o valor dos nossos pais. E para que a gente possa exemplificar isso, eu vou pegar uma folha aqui, que eu não vou usar, tá? Essa folha, na verdade ela não está em branco, mas vamos imaginar que é uma folha em branco, tá? E aí eu vou fazer isso aqui com ela. A senhora sentiu dor? Sentiu uma dor? Sentiu dó? Um pouquinho? Sentiu dor? Não sentiu dor. Sentiu dor? Não. Eu também não. Agora, nós vamos fazer um teste com esse outro papel. Esse papel. Não? Por quê? Porque dói? Dói? Mas por que com esse papel não doeu e com esse doeria? Ah, porque esse tem valor. Esse é falso, por favor. É porque esse tem valor. É isso mesmo. E qual que é o valor desse aqui? Depende do que precisa. Mas a gente olhando, a Betinha vai lá na frente, né? Não. Realmente, depende do que eu preciso. Se eu depender dessa nota aqui, eu precisar comprar um remédio, vai ter muito valor para mim. Os dois têm valor. Mas qual tem mais valor? Nesse momento, o dinheiro. Não, mas os dois são valor. Esse papel aí. Isso. Então esse não tem muito valor. Esse tem mais valor, não é mesmo? Então nós descobrimos que esse tem valor e esse não, certo? Então para quê? Para que a gente possa entender, chegar na nossa vida. Não vou rasgar não, viu, gente? Vou precisar dele para amanhã. Nós vamos chegar em casa mais tarde, quem ainda tem os pais encarnados, né, que estejam ainda aqui na Terra, aqueles que não mais, que a gente possa lembrar deles, emanar pensamentos positivos, boas lembranças, com certeza eles estarão próximos da gente. Mas aqueles que ainda têm a oportunidade de ter os pais próximos, vamos tentar descobrir qual que é a nossa história. Chegar assim, mãe ou pai, como que eu nasci, né? Onde vocês moravam? O que vocês faziam? Qual que era a dificuldade? Ou qual que era a facilidade? Tentar entender essa nossa história. Apesar que a gente já sabe um pouquinho, mas entender um pouquinho mais. Que com essa história, nós vamos valorizar ainda mais os nossos pais. Porque a gente, com o passar do tempo, a gente deixa um pouquinho a nossa história de lado. E a nossa história tem um valor imensurável. O que os nossos pais passaram por nós, o que eles fizeram por nós, nós não temos nem ideia. Só quem é pai, quem é mãe hoje, tem um pouquinho de noção do que os nossos pais passaram, não é mesmo? Do que a gente faz pelos nossos filhos. Apesar de hoje a gente ter uma condição, uma facilidade melhor para viver, né? Eu digo assim, para poder ter as coisas, né? Às vezes uma casa, alguma coisa material. Mas antigamente era bem mais difícil para os pais. Às vezes até comprar um recurso básico, que eram os alimentos. Não é mesmo? Então, para que a gente possa entender qual que é o valor dos nossos pais. Tá?
Então vamos fazer esse trabalhinho de casa depois, tá bom? Então, gente, o correto seria, ninguém faz, eu acredito que ninguém faz, seria ajoelhar todos os dias e agradecer a Deus e aos nossos pais por nos darem a nossa vida. Seria ajoelhar e agradecer todos os dias. Sabe por quê? Porque eles nos deram um diamante de 1 tonelada. Qual que é esse diamante? É a oportunidade da reencarnação. Isso, a vida, a oportunidade da reencarnação. Isso vale muito mais do que um diamante de 1 tonelada. Porque através dessa vida, através dessa oportunidade que nós estamos tendo, nós temos recursos, nós temos oportunidades para fazer várias coisas, inclusive a nossa melhoria, a nossa evolução, que vale muito mais do que qualquer coisa. Não é mesmo? Então, gente, a nossa vida, às vezes na correria do dia a dia, a gente não dá muito significado e muito valor para ela. Mas se a gente parar para pensar e prestar atenção, ela é muito importante, tanto para nós, quanto para a vida no todo. Porque é através das minhas ações que eu consigo modificar a minha volta. Não é mesmo? Ou às vezes eu posso prejudicar também. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões e com as nossas escolhas. Porque a gente tanto pode transformar o mundo para melhor, quanto a gente pode deixar ele estacionado. Ou muitas vezes até piorar. Não é mesmo? Então depende muito das nossas ações. Então, gente, aqui tem uma frase bem legal, que diz o seguinte: quem planta a semente da honra na vida dos pais, irá colher vida próspera e longa. Nós somos um agricultor. Então, quem plantar a semente da honra na vida dos nossos pais, a gente vai ter uma colheita, nós vamos ter uma vida muito longa. Mas para isso nós precisamos plantar. Nós precisamos fazer a nossa parte como filhos, não é mesmo? Para que a gente possa ter uma vida longa e próspera. Combinado? No livro dos Provérbios, que é um livro bem antigo, tá? Acredito que seja até antes da Bíblia, não é, Beth? Até antes da Bíblia, ele diz o seguinte: quem menospreza pai e mãe, os corvos do ribeiro comerão seus olhos. Que na verdade quer dizer, será alguém incapaz de enxergar com os olhos do espírito ou da alma. Quem menospreza, né? O que é prezar, né? Valorizar. Quem menos valoriza, quem menospreza os pais, serão incapazes de enxergar com os olhos da alma ou os olhos do espírito. O que quer dizer? Se eu não amar os meus pais, que é o nosso próximo, o mais próximo, eu não vou conseguir amar o outro. Não vamos conseguir. Como que a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus, eu não consigo amar, eu não consigo honrar, eu não consigo fazer por ele, como que eu vou fazer para o outro? A nossa vida não prospera, pode ter certeza. Não existe um filho aqui encarnado que não abençoa, que não honra seu pai e sua mãe, não prospera. Pode até ser momentâneo, viu? Às vezes aquele filho que abandona o pai, que maltrata o pai e está bem de vida, está seguindo a sua vida. É momentâneo, tá? Para Deus, nos olhos de Deus, esse não vai prosperar, tá? Esse prosperar que você fala é a nível espiritual ou material ou ambos? Ambos, tá? A vida no geral, tá? Na verdade, mais espiritual, que é o que a gente mais busca, né? O material, ele é consequência da vida, né? São oportunidades. Estarmos aqui e precisar. Isso, tá? Então, assim, Nossa, pode comentar. Salientando que a gente vive em ciclos, né? Uhum. O ciclo a gente vai bem, a gente age de uma forma, depois a gente age da outra, depois vem o remorso. E isso é permitido por Deus. Porque muitos filhos às vezes abandonam, depois lá na frente vai lembrar que tem pai e mãe. Aí vem o remorso, porque Deus dá consciência para ela. Ela cobra agora ou mais tarde, ou lá na frente. Por isso Mesmo caso, muitos filhos que têm só pai ou só mãe, e pai e mãe faz a vez dos dois. Verdade. Entendeu? É preciso levar em consideração isso muito. Com certeza. Eu ia entrar, nós vamos entrar depois nessa questão
do remorso, mas foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque são oportunidades que a gente tem. E a oportunidade, muitas vezes, é rápida. É uma só que nós temos. Depois a gente não tem mais. E quando a gente não aproveita essa oportunidade, vem a questão do remorso. Quando o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, ou nosso irmão, qualquer pessoa que a gente gosta, desencarna, e eu não fiz algo por ele, vem o remorso. Por que o remorso? Porque eu não fiz. Eu deixei de fazer. Se eu prestar, se eu tentar fazer tudo que está ao meu alcance, e amanhã depois essa pessoa que eu tanto amo desencarnar, eu vou sentir, eu vou sofrer, mas eu não vou ter o remorso de não ter feito. Porque essa dor é uma das maiores que nós temos dentro de nós. É algo que a gente não conseguiu fazer. A questão de remorso é melhor que a pessoa venha sentir antes que a pessoa vá embora. Por quê? Se, vamos supor, eu não colaborei com, não precisa ser meu pai nem minha mãe, qualquer outra pessoa idosa que precisou, eu não fiz questão de atender e tal, né? Mas aí vem o remorso, essa pessoa ainda está no nosso meio, a gente já ainda tem condição de reverter e correr atrás e sanar esse remorso, passar ali e reverter, não que deixar que a pessoa se vá, ou que a gente se vá também, aí não tem mais condição de reverter, de retroceder a vida para eliminar, passando bem, com bem, esse remorso ser eliminado. Isso aproveitado enquanto ainda tem tempo. Aproveitar enquanto tem tempo. Porque depois que a gente passa para outra vida, ou que a pessoa passa para outra vida, aí o remorso vai doer muito mais e a gente vai sentir sem chão. E às vezes você não tem recurso para poder cumprir aquilo que você poderia ter feito. Né? Quando a gente está em dois planos diferentes, a gente tem a consciência do que deixou de fazer, é o que a gente vê muito nos trabalhos mediúnicos, né? Uma das maiores causas de sofrimento dos espíritos desencarnados é o sofrimento de não poder ter feito aquilo quando poderia ter feito. Eu poderia ter aproveitado mais meus filhos, poderia ter tido mais tempo com a minha família e não aproveitei. É a maior causa do sofrimento, uma das maiores causas do sofrimento, dos arrependimentos pós-desencarne, é isso, tá? E a nossa vida nos induz a cada dia mais ter menos tempo para a nossa família. Cada dia mais a gente tem compromissos, tem trabalhos, tem festa, tem eventos, e cada dia mais a gente vai deixando as coisas mais importantes de lado. Não quero dizer que a gente tem que deixar de trabalhar, tá? O nosso trabalho é essencial, mas tem um limite, né? Ou final de semana, por exemplo, que eu tenho para ficar com a minha família, tentar tirar para ficar mesmo com a minha família, ficar deitado na cama com meus filhos, ficar deitado com minha esposa, conversando, ou na casa da minha mãe, conversar, bater um papo. Né? Se o meu tempo maior é o final de semana, que a gente aproveite esses dias, não é mesmo? Tá? Para que a gente possa depois não ter essa questão do arrependimento. E quando a gente se arrepende ainda, eu sinto que eu preciso visitar mais minha mãe. É tempo ainda. É a nossa consciência já chamando a gente enquanto há tempo. E a gente nunca se esqueça da nossa pílula da salvação, a oração. Mesmo que esse remorso venha antes ou depois, a gente sempre ore por eles. Isso. Que é a melhor forma de nos curar e curar aquele que a gente deixou de agir com a natural obrigação que a gente tinha, né? Às vezes nós já perdemos nosso pai, a nossa mãe, ou alguém que a gente gosta tanto, e eu não tenho mais o que fazer. E aí vem a questão da oração, né? Pai, mas me perdoa, eu não consegui fazer o que eu poderia ter feito, né? Mas se Deus der uma nova oportunidade, eu vou estar tentando fazer diferente, né? Através da oração para aqueles que também já desencarnaram. Com certeza eles vão estar sentindo, eles vão estar recebendo essa nossa oração. Tá? A lembrança que eu bebi da minha avó, uma pessoa não sabe, ela falava assim quando era jovem: quando você formar um namorado, a primeira coisa que você analisa, como ele trata o pai e a mãe, mesmo que ele trata a mãe. Então, como ele tratar a mãe, ele vai tratar você. É uma boa dica, né? E fundamental. Fundamental. Então,
Então, gente, a nossa vida ela é feita de ciclos, tá? Hoje, por exemplo, eu estou na condição de filho e na condição de pai. Mas todos nós já passamos pela condição de filho. E o que o filho faz? Quando nasce, faz bastante cocô nas fraldas. Não faz? Quando o filho nasce, ele chora muito. Chora. Quando o filho é pequeno, a gente tem que pegar a comida e pôr na boca. Não tem? Quando o filho é pequeno, ele não consegue andar. O que a gente faz? A gente ensina a andar, a gente põe num carrinho e vai passear, não é mesmo? Só que a nossa vida ela passa muito rápido. E de filho, muitas vezes nós passamos a ser pais. E aí nós vamos passar o mesmo processo. Os nossos filhos vão colocar uma fralda na gente, vai pôr comida na nossa boca. E ao invés de ser um carrinho de bebê, nós vamos andar numa cadeira de roda. É a lei da vida. Você vê como é que Deus é justo, Deus é bom? Ele fala, ó, hoje você vai ser ajudado, como um bebezinho. Vai ter uma pessoa aqui que te ama, que vai fazer por você. Vai fazer tudo. Vai trocar sua fralda, vai te dar alimento, vai te ensinar a andar, vai pôr no carrinho, vai te levar. E quando você estiver lá na frente, você vai fazer isso por aquela pessoa que fez por você. Ó, até arrepio de falar. Será que vai fazer? Isso! Será que vai fazer? Posso falar? Pode falar. Depende da maturidade espiritual de cada um. Isso. A questão da consciência, porque depois que a gente desencarna, a consciência abrange muito mais. E a consciência é o nosso tribunal. Isso. Aí vai acontecer o quê? Alguns vão fazer, outros não vão fazer. Isso. Muitos vão ser colocados no asilo, ou muitos vão ser jogados, ou numa família que tem 3 irmãos, 2 vão abandonar, e um vai falar, não, esse aqui é meu. Essa aqui eu vou fazer por ela, porque ela fez por mim. E 2 vão para lá. Mas um vai bater no peito e vai falar assim, ó, esse aqui é meu, esse eu não abandono por nada, porque ele fez por mim. Isso, fazer sempre por amor, não fazer cobrando, falando, olha o que você faz, vou fazer, reclamando, não tem porquê da ação, não é mesmo? E tem outro também, às vezes um pai, uma mãe, tem vários filhos, aí é a obrigação de todos ajudar. Um fala assim, eu não, fulano também pode ajudar, outro não, fulano também pode, eu não vou fazer sozinho. Um fica empurrando para um, para outro. Agora, quando nasceram, os pais não classificaram esse ou aquele, não foram todos criados. Não deu prioridade para um para outro, criou todos iguais. Então, mas acontece muito isso. Que os pais precisam de ajuda. Eu preciso trabalhar. Outro, fulano também pode ajudar. Outro ciclano também pode, só eu. Então aí fica um jogo de empurra. Aí quando aparece um mais evoluído, porque precisa de evolução também, vontade, para cumprir e ajudar sem jogar para um para outro. Mas isso acontece muito. Mas sabe o que eu falo? Quem que é essa pessoa mais evoluída? É aquela pessoa que, lógico, traz uma evolução, traz um carinho, traz um sentimento de amor, essa afeição pela mãe ou pelo pai. Só que é aquela pessoa que durante a vida ela reconheceu e soube identificar o valor que aquela pessoa tem na vida dela. Então ela faz qualquer coisa, ela deixa até o trabalho dela se preciso para cuidar da mãe, do filho ou do pai até os últimos dias da sua vida. Porque ela conseguiu entender o valor que tem aquela pessoa para ela. Tá? Então, gente, vou trazer algumas perguntas para a gente e para a gente poder só refletir, tá? Não precisa nem responder. Como que nós temos honrado os nossos pais? Vamos trazer para nós. Como que eu tenho honrado meu pai e minha mãe? O que eu tenho feito por eles? A gente honra assistindo eles. Ó, pai, ó, que precisar, eu estou aqui. Conta comigo. Ou não, ó, se precisar, você pergunta para outro. A gente dá carinho, dá afeto, não é mesmo? Então honrar significa reconhecer o valor. Eu digo que essa questão de carinho, afeto,
ela passa muito pela questão da valorização. Você vê que vem tudo na questão do valor. Por quê? Nos momentos difíceis, quem estava com a gente? Nosso pai, nossa mãe, nossa família. E nos momentos bons, quem que tem que estar com a gente? O pai e a mãe. Porque quando a gente passou dificuldade lá atrás, que a gente passou por doenças, por falta de várias coisas na nossa vida, eles estavam do nosso lado. E hoje, graças a Deus, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar, de ter uma condição muitas vezes melhor. Eu vou comer uma pizza. Por que não levar a minha mãe para usufruir? Os filhos de vocês levam todos? Não levam? Então. Mas tem uma que faz, não tem? Eu tenho 10. Tem 10 filhos. É isso mesmo. Um pai trata de 10 filhos. E 10 filhos dificilmente vai tratar de um pai, né? Mas você, graças a Deus, pode agradecer que tem um que faz por você. Uma, né? E é isso, gente, que eu quero trazer. Quando a gente for fazer algo legal, algo interessante, eu vou no cinema, eu vou na praça tomar um sorvete, vamos lembrar dos nossos pais, vamos levar eles com a gente, para vivenciar coisas boas, coisas legais também, não é mesmo? Porque assim, é como se fosse uma retribuição. Pai, tudo que você fez por mim, eu vou te dar esses momentos de alegria. Também leva um lanchinho frio. Leva um lanchinho frio? Mas tá bom, mas uma hora vai levar um quentinho. Gente, então é isso. E para que a gente possa já finalizar e resumindo o nosso tema de hoje, diz assim: assim como você trata os seus pais, Deus haverá de tratar você. Assim como você trata os seus pais, Deus haverá de tratar você. Como eu disse agora há pouco, nós fomos filhos. Uma hora nós vamos estar na função de pai, se já não estamos. E uma hora nós vamos precisar dos nossos filhos. Mas o que eu fiz para o meu filho? O que eu fiz para o meu pai? Não é mesmo? Então Deus está vendo tudo. Não é que aquele Deus punitivo, vingativo não, tá? Ele só vai dar para a gente os frutos que nós mesmos plantamos. Só isso. Tá jóia? Então, para que a gente possa encaminhar, para que a gente possa encerrar daqui a pouquinho, eu vou ler mais uma história. Vocês gostam de história? Não gostam? Então tá, então vou ler uma história. Não é muito grande, tá? É pequena e é bem interessante, que é bem atual. Um jovem foi se candidatar a um alto cargo em uma grande empresa. Passou na entrevista inicial e, indo ao encontro do diretor para a entrevista final, o diretor viu seu currículo, era excelente, e perguntou para ele: você recebeu alguma bolsa na escola? Aí o jovem respondeu: não. Aí ele perguntou novamente: foi o seu pai que pagou pela sua educação? Aí ele respondeu: sim. Aí ele perguntou novamente: onde é que seu pai trabalha? O meu pai ele faz trabalhos de serralheria, ele é serralheiro, né? Aí o diretor pediu ao jovem para mostrar as suas mãos. Se o pai dele é serralheiro, não é mesmo? Vamos ver como que é a mão desse jovem. E o jovem mostrou uma mão, mostrou um par de mãos suaves e perfeitas. Muito bem. Aí esse diretor pergunta para ele: você já ajudou o seu pai no seu trabalho? E ele disse: nunca. Meus pais sempre quiseram que eu estudasse e lesse mais livros. Além disso, ele pode fazer essas tarefas melhor do que eu. Olha só. Então o diretor, muito sábio, muito experiente, disse para ele: eu tenho um pedido para você. Quando você for para casa hoje, vá e lave as mãos do seu pai e venha me ver amanhã. E ele fez isso. Ele sentiu e falou: agora acho que o emprego está na minha mão. É só eu lá lavar a mão do meu pai, venho aqui amanhã, falo que eu lavei a mão, estou empregado. Quando voltou para casa, ele pediu ao seu pai para deixar lavar as suas mãos. Seu pai sentiu estranho, falou: nossa, mas meu filho lavar minha mão? Que estranho, será que é alguma tradição dessas modas do WhatsApp aí, sei lá, alguma corrente? Deixou. Feliz, mas com uma mistura de sentimento, mostrou a mão para o filho. O rapaz lavou as mãos de seu pai lentamente. Foi a primeira vez que ele viu e percebeu que as mãos do seu pai estavam enrugadas e tinham muitas cicatrizes.
Algumas contusões eram tão dolorosas que sua pele até arrepiou quando ele a tocou. Essa foi a primeira vez que o rapaz deu conta do significado deste par de mãos trabalhadoras de todos os dias para pagar seus estudos. As contusões nas mãos eram o preço que seu pai teve que pagar por sua educação, suas atividades escolares e seu futuro. Depois de limpar as mãos do seu pai, o jovem ficou em silêncio, organizando e limpando a oficina do pai. Naquela noite, pai e filho conversaram por um longo tempo. Nunca tinha acontecido isso. No outro dia, o jovem foi encontrar com o diretor da empresa. E o diretor percebeu as lágrimas nos olhos do rapaz. Quando ele perguntou: e aí, você pode me dizer o que você aprendeu, o que você fez e aprendeu ontem na sua casa? E o rapaz, chorando, disse: lavei as mãos do meu pai e também terminei de limpar e organizar a oficina. Agora eu sei o que é valorizar e reconhecer. Sem meus pais, eu não seria quem eu sou hoje. Por ajudar o meu pai, agora eu percebo quão difícil, quão é duro para conseguir fazer algo sozinho. Aprendi a apreciar a importância e o valor de ajudar a família. E o diretor então finalizou: isso é o que eu procuro no meu pessoal. Quero contratar uma pessoa que possa apreciar a ajuda dos outros. Uma pessoa que conhece o sofrimento dos outros para fazer as coisas. E que não coloca o dinheiro como seu único objetivo na vida. Você está contratado. Está vendo que historinha interessante? Muitas vezes, nós pais, viu? Agora já trazendo para os pais, nós privamos os nossos filhos de conhecer o que nós fazemos. E muitas vezes os nossos filhos acham que o dinheiro é só ir lá no banco e pegar, que é fácil, né? Qual que é a dica que eu dou para todos os pais que puderem? Leve seus filhos até o seu trabalho, se for possível, para ele ver o que você precisa fazer para você ganhar o dinheiro para levar o sustento de casa. Os nossos filhos não saberem que o dinheiro é ganho muito fácil, tá? E reconhecer o valor. E trazendo para a nossa história de hoje, também isso. Saber o valor das pessoas e das coisas, tá? Que assim a gente possa ser mais completos na nossa vida. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Peraí que eu estou meio... Ah, tá, isso. E aí a gente aproveitar os nossos momentos e as oportunidades que a gente tinha falado. Acho que foi a senhora que comentou das oportunidades enquanto a gente está vivo, não é mesmo? Eu vou citar um simples exemplo que aconteceu comigo, para que a gente possa finalizar e já encerrar, tá? Certa vez eu fui a Franca, que é minha família de lá, tá? Fui visitar a minha madrinha. E como eu cresci lá, praticamente lá, né? Nasci lá, vim pra cá, mas todos os finais de semana, minhas férias praticamente todas eu passava lá. Nessa rua dela, principalmente. Então ali eu conhecia todo mundo me conhece. Então todas as vezes que eu chego lá, eu vou, abraço um, o outro já me chama, eu vou lá, abraço, a gente cumprimenta, praticamente a rua toda. Certa vez eu cheguei lá e parei o carro de frente à casa da minha tia. E eu já ia entrar. Aí eu olhei para cima e eu vi um rapaz chamado Barbosa. Ele era motorista de caminhão, tá? Na época que a gente era criança, que a gente ficava lá. E aí, ele estava numa cadeira de roda, tá? E aí eu olhei para ele e banei a mão. Barbosa, tá bom? Ele banou a mão para mim. Legal, beleza. Aí eu ia entrar para dentro da casa da minha tia. Eu falei assim, sabe quando vê uma coisa na cabeça? Vai lá cumprimentar ele. Eu falei, ó, daqui a pouquinho eu vou lá. Fui lá, cumprimentei ele, abracei ele, a gente conversou um pouquinho. Ele falou que teve debilitado de saúde, né? Por isso estava na cadeira de roda, mas já estava melhor. A gente conversou, bateu um papinho, despedi dele e fui embora. Lógico, para minha surpresa, passou alguns meses, eu fiquei sabendo do desencarne dele. Ele acabou desencarnando. Então, sabe, a gente comenta sobre as oportunidades, e as oportunidades às vezes são preciosas, são únicas. Se eu não tivesse ido lá cumprimentar ele, ter tido com ele a última conversa, hoje eu teria o remorso de não ter tido com ele, me cobrado. Por que eu não falei com ele aquela última vez que eu tive a oportunidade? Não é? E na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes nós achamos que nós vamos viver 10, 20, 30 anos na presença da nossa mãe, do nosso pai, que eles nunca vão morrer, eles vão ser eternos. Poderiam ser, né? Por ser as pessoas mais importantes da nossa vida, mas não são eternos, como nós não somos eternos, não é mesmo? Então, que nós não percamos as oportunidades que nós temos na nossa vida, de ter com eles momentos bons, momentos gostosos,
de cumprimentá-lo, de abraçá-lo sempre que possível, tá? Porque talvez, pode ser que seja a última vez que nós falamos com eles. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, quem desencarna não tem tempo de dizer adeus, em muitos casos, né? É repetido. Quantos nós já tivemos aí amigos, irmãos, pais, mães, que se a gente pudesse ter mais um último encontro para dar o último abraço e falar eu te amo, não é mesmo? A gente teria feito. Mas é que a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então por isso que a gente não perca as oportunidades. Se a gente puder falar eu te amo, que a gente fale todo dia. Se eu puder abraçar, se eu puder beijar, que eu falo todo dia, porque às vezes pode ser que amanhã eu não esteja mais fisicamente com essa pessoa, tá? Esteja num outro plano, nós vamos ter o mesmo amor que nós temos um pelo outro, mas sem a presença do corpo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. É um tema simples, né? Mas ele requer muito cuidado para que a gente possa trabalhar ele e que a gente possa entender cada vez mais. Então, eu agradeço muito a atenção de todos, espero que vocês tenham aproveitado e se puder levar essa mensagem para outras pessoas, esse é o nosso objetivo na Terra, não ficar só para a gente, né? Chegou em casa, passa para o filho, passa para um parente, e é outro passa, a gente vai espalhando, a gente vai ter um mundo melhor, tá bom? Que Jesus nos abençoe sempre.